Japão feudal 1598. Dai ajoelhou-se na lama, sua katana quebrou, sua armadura quebrou, seu senhor morto ao lado dele. Ele tinha perdido completamente, publicamente, desonrosamente. Todo o código de samurai diz a mesma coisa. Um guerreiro que falha ao seu senhor deve restaurar a honra através da morte. Seppuku, ritual suicídio, limpo, honroso, esperado. Dai colocou sua faca de tanto contra o estômago. A mão dele tremeu. Um impulso, e a vergonha acabaria. Mas Entua. Ele se lembrou de algo que seu pai lhe disse antes de morrer. Não qualquer tolo pode morrer por honra. O verdadeiro guerreiro vive por isso. Aquela noite coberta de lama, sangue e vergonha. Dai fez uma escolha que definiria tudo. Ele não morreria. Ele se levantaria. E ele nunca parava de subir. O jeito samurai não é sobre nunca cair. É sobre nunca ficar caído. Nanakurobi. Caia 7 vezes. Levante 8. Aqui está o que ninguém diz sobre nunca desistir. Não é sobre se sentir forte, é sobre escolher subir quando se sente destruída. A questão não é se você enfrentará a derrota. A questão é quando a derrota chegar, você vai levantar ou vai desistir. Capítulo 1. O Despertar. O guerreiro que caiu 3 meses antes, Dai tinha sido tudo que um samurai deveria ser. 24 anos. Habilidosa, com katana, leal, ao Logdi, um respeitado daimyo na província de Aizan. Confiante, talvez muito confiante. Seu pai tinha sido um lendário guerreiro. Dai, o ferro. Eles o chamavam. Ele lutou em 40 batalhas. Nunca perdeu uma joia. Morreu com honra protegendo seu senhor. Jovem Dishi cresceu naquela sombra. Todos esperavam que ele fosse como o pai. E Dishi acreditava que ele era. Ele treinou muito. Ele dominou formas de espadas. Ele estudou estratégia. Ele cumpriu seus deveres impecáveis. Mas ele nunca enfrentou uma batalha real. Nunca foi testado quando a morte foi certa. Nunca experimentei um momento em que tudo desmorona. Esse momento chegou em uma manhã de primavera, em 1598. As forças de Lord Takahashi. 300 samurais enfrentaram uma emboscada pelo clã. Os Uji 800 guerreiros o cercaram em uma passagem da montanha. Sem fuga, sem reforços. Morte certa. Dai estava ao lado do Sr. Takahashi, como o inimigo acusado. O primeiro confronto foi o caos, gritando, sangue, aço em aço, homens morrendo ao seu redor. Dai lutou bem inicialmente. Seu treinamento? Foi o que eu vi. Ele cortou 3 inimigos, protegeu sua posição. Mas então, uma flecha atingiu o cavalo do Sr. Takahashi ou ao Sr. Keiyu. O samurai inimigo está cheio. Dai correu para protegê-lo. Este foi o momento em que a vida inteira o preparou. Foi quando ele provou que era filho do pai. Ele lutou desesperadamente. 4 inimigos vieram de uma vez. Ele bloqueou uma greve, escapou de outra, mas o terceiro pegou o ombro. A dor explodiu. Sua katana escorregou no seu aperto sangrento. Um guerreiro enorme usando o men do comandante. Uzuji, acusado direto no Lord Takahashi. Dai pulou entre eles. Suas lâminas bateram uma vez. 2 vezes. A terceira greve quebrou a katana de Dai. O guerreiro inimigo não hesitou. Sua lâmina encontrou sua marca não em Dai, mas no Sr. Takahashi. Atrás dele, Dai ouviu seu senhor suspirar. Sentia o que? O guerreiro inimigo chutou o Dai de lado como lixo. Inútil. Ele cuspiu. A batalha acabou. A maioria dos samurais de Takahashi estavam mortos. Os sobreviventes, incluindo Dai, foram capturados. Mas Dai não foi ferido gravemente, só o ombro. Ele viveria. E essa foi a pior parte. Ele viveria com a vergonha de falhar com seu senhor, de ser chutado de lado, de ser chamado de inútil. Naquela noite, os Uji liberaram o samurai sobrevivente. Um insulto calculado. Voltem para suas aldeias. Diga a todos como você falhou. Você não vale a pena matar. Dai andou por 3 dias. De volta para sua aldeia. Cada passo era agonia. Não dor física, mas vergonha. Seu pai tinha morrido protegendo seu senhor. Em proteger o dele. Quando chegou em casa,
Sua mãe viu seu rosto e entendia imediatamente. Lord Takahashi, morto. Eu falei com ele. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Que você vai fazer? A coisa honrosa, disse Puku. O rosto da mãe endureceu. É isso que seu pai iria querer? Papai morreu com honra. Seu pai morreu lutando, não fugindo pela morte. Acha que seppuku é uma honra? É a saída fácil, mas Falhai. Então fale melhor da próxima vez. Levante-se. Continue subindo. É o que guerreiros fazem. Mas Dai não podia ouvir. A vergonha era muito pesada. A desonra está completa. El se preparou para seppuku naquela noite. Escreveu o seu poema de morte. Limpou seu tanto, vestida de branco, ajoelhado no jardim. Colocou a lâmina contra o estômago e não conseguiu. Não porque ele tinha medo de dor. Porque em algum lugar dentro de uma voz, talvez de seu pai, talvez de sua própria, sussurrou. Isso não é o fim. Este é o começo. Ele baixou o tanto. Ficou? Entrou. À noite, ele não tinha senhor, nenhuma honra, nenhuma reputação, nenhum propósito. Mas ele estava vivo. E se ele estivesse vivo, ele poderia se levantar. Capítulo 2. O princípio. Mestre de 7 falhas. Dai vagueou por 2 semanas, sem direção, sem plano, apenas andando. Ele dormia em florestas, comia tudo o que podia encontrar, evitava aldeias onde alguém poderia reconhecê-lo. Uma noite ele chegou a um pequeno santuário nas montanhas. Um velho sento-sei lá alimentando pássaros, veste simples, rosto repousável, presença pacífica. Dai estava prestes a passar. Mas o velho falou sem olhar para cima. Volkatemai. Caminhada de um guerreiro derrotado. Dai parou. Como você fez? Já vi muitos guerreiros derrotados. A maioria toma 2 caminhos. Morte ou saque. Você não escolheu nenhum dos 2. Por quê? Não sei. Sente-se. Dai sentou. O velho finalmente olhou para ele. Seus olhos eram afiados, penetrantes. Diga-me o que aconteceu. Dai contou toda a história. A batalha, a morte de seu senhor, seu fracasso, a vergonha, a sua quase seppuku. O velho ouviu, sem julgamento. Dai terminou. Ele acenou devagar. Sabe quem eu sou? Não. Filho Old. Meu nome é Milamoto. Uma vez, fui chamado de Invicto. Os olhos de Dai ampliaram. Todos sabiam esse nome. Miyamoto Musashi. O maior espadachim do Japão. 60 joias nunca perdidas. Mas esse título está errado. Miyamoto continuou. Não fui invicto. Fui derrotado muitas vezes. Mais de 60 vezes em treinamento e batalhas. Eu nunca fiquei derrotado. Ele jogou mais sementes para os pássaros. Sabe a diferença entre mim e aqueles que morreram na primeira derrota? Você era mais forte. Não, eu era mais teimoso. Eu me recusei a ficar caído. Miyamoto era surpreendentemente ágil para sua idade. Venha, vou te mostrar uma coisa. Ele levou Dai a um pequeno dojo atrás do santuário. Dentro da parede estava escrito Chitendobi Batiki Nanakurobi Yahoki. Caiu 7 vezes, levante 8. Este é o único princípio que importa. Não habilidade, nem força, nem coragem. Só isso. Quando você cair, levante-se novamente. Continue subindo até que eu fale, meu senhor. E se você morrer agora, esse fracasso é o seu ato final. E se você morrer agora, esse fracasso é o seu legado final. É o seu legado. É isso que você quer. Dai estava em silêncio. E continuou. Você pode levantar, aprender, tornar-se mais forte, honrar seu senhor não através da morte, mas através de se tornar o guerreiro. Ele acreditava que você poderia ser. Como assim? Primeiro, você deve entender algo sobre a derrota. Miyamoto Sento-sei, em posição de si, gestou para Dai fazer o mesmo. A maioria dos guerreiros acham que a derrota é fracasso. Não é. Derrotar é informação. Ensina o que não funciona. O que você precisa para melhorar, onde você é fraco. Naquele dia, na batalha, você aprendeu que não era tão habilidoso quanto pensava. Sua técnica de katana não foi suficiente. Sua posição estava errada. Sua consciência falhou. Tudo isso é uma informação valiosa.
se você levantar para usá-la. Dai sentiu algo mudar no peito. Então, a morte do meu senhor não foi sem sentido. Nada é sem sentido se extrair a lição e se levantar mais forte. É assim que você honra os caídos, se tornando o que precisaram que você fosse. Minamoto foi pego um boca. Agora mostre-me sua postura. E naquele momento, o verdadeiro treinamento de Dai começou. Mas Minamoto fez algo inesperado. Ele olhou para Dai com intensidade incomum. Então, falou como se dirigisse não apenas ele, mas uma audiência invisível, além do próprio tempo. Sabe, Dai, este caminho, seu começo, este modo de subir, depois de cair, não é só seu. Ao longo da história, guerreiros enfrentaram esta mesma escolha. Fique caído ou levante-se. Em tempos em que não se pode imaginar, em lugares longe daqui, os homens enfrentarão as mesmas derrotas que enfrentou. A mesma vergonha, o mesmo desejo de desistir. Ele gestou no kanji, na parede, Nanakurobi Yayoki. Essas palavras não são só para você. Portanto, cada guerreiro que cai. E quando pratica isso, quando você se levanta depois de cair, você se junta a algo antigo e eterno. Uma irmandade daqueles que se recusam a ficar abaixados. A voz de Minamoto tomou uma qualidade que fez Dai sentir como se o velho mestre falasse. Através de séculos. Se você sente esse chamado para subir, não importa quantas vezes caia, então caminhe conosco. Não só eu, não só os guerreiros neste dojo, mas todos que escolhem este caminho o tempo todo. O treinamento está aqui. O caminho está claro. Junte-se a nós, para praticar esta disciplina. Dai se curvou profundamente, sentindo o peso e honra dessas palavras. Quando ele subiu, Minamoto já estava indo para o terreno de treinamento, como se nada incomum tivesse sido dito. Mas algo mudou em Dai. Ele não se sentia mais sozinho em sua derrota. Ele sentiu parte de algo maior. Capítulo 3. O teste. Fracassar. O treinamento de Minamoto era diferente de tudo que Dai esperava. Hoje, o mestre disse na primeira manhã: você vai lute comigo. Você vai perder? Então vamos discutir o porquê. Eles brilharam. Dai foi espancado em 15 segundos. De novo, eles brigaram. 12 segundos. De novo. 10 segundos. De novo. De novo. E de novo. Dai perdeu. Todas as vezes. Depois de 20 derrotas consecutivas, ele jogou seu boca em frustração. Não posso te vencer. Isso mesmo. Agora pegue sua espada e tente novamente. Qual é o ponto? É muito habilidoso. O ponto. Minamoto interrompeu calmamente. Não está me batendo. O ponto está subindo após a derrota. Você caiu 20 vezes hoje. Cada vez que você se levanta, esse é o treinamento. Mas não estou melhorando. Volca está melhorando na única coisa que importa. Continuando quando você quer desistir. Essa qualidade, essa teimosa recusa de ficar abaixada, é mais valiosa que qualquer técnica. Ele gestou para Dai para sentar. Deixe-me contar sobre minha vida. Sou chamado de invicto, mas perdi mais de 60 fósforos antes de ganhar minha primeira. Royan, 60 derrotas. Sabe o que aprendi com essas 60 perdas? Que você não era bom o suficiente. Saiba que eu subiria 61 vezes se necessário, e 62. E 100 eu aprendi que nenhuma derrota poderia me fazer desistir. Quando eu aprendi que uma vez que a subida se tornasse automática, eu me tornei imparável. Não porque eu nunca perdi novamente, mas porque perder não poderia me impedir nas próximas semanas. Dai perdeu centenas de treinamento para os outros alunos, para os jovens estudantes. Metade de sua idade. Cada perda queimou seu orgulho e chorou. Mas algo estava mudando. Devagar, quase imperceptivelmente. Depois da derrota, Dai não ficou bravo. Ele apenas se levantou, ajustou sua postura, tentou novamente. Depois da 200ª derrota, ele começou a notar o que fez de errado. Pequenas coisas, seu trabalho de pés, seu aperto, seu tempo. Depois da 300ª derrota, ele começou a fazer pequenas melhorias. Ele durou mais tempo. Sua forma melhorou. E depois da 50ª derrota,
Ele ganhou seu primeiro jogo contra um estudante mais jovem. Quase uma vitória. Mas uma vitória, no entanto. Minamoto assistia das margens. Quando Dai se curvou após ganhar, o mestre o chamou. Parabéns pela primeira vitória. Obrigado, sensei. Agora, deixe-me dizer-lhe o que você realmente realizou. Você não derrotou aquele aluno. Você derrotou algo muito mais perigoso. A parte de você que quer desistir. Você caiu 500 vezes e subiu 501. Essa é a verdadeira vitória. Ele colocou a mão no ombro de Dai. A maioria dos guerreiros desistiram após 3 derrotas. 5, talvez 10. Dizem que não são talentosos o suficiente. Não habilidosos o suficiente. Não destinados à grandeza. Mas você provou que pode suportar 500 derrotas. Isso te torna perigoso. Por que perigoso? Porque agora, não há muitas derrotas que podem impedi-lo. Se você jardim pode subir depois de 500 falhas, você pode subir depois de 5.000, depois de 10.000, você se tornou o que todo oponente teme mais, incapaz. Naquela noite, Dai entendeu. Minamoto não estava ensinando técnica de espada. Ele estava ensinando-o a ser inquebrável. Capítulo 4. Psicologia guerreira. A ciência de riso. Uma noite, Minamoto reuniu todos os alunos para uma sessão de ensino. Ele se dirigiu diretamente a Dai, mas claramente significava a lição para todos. Dai, você me perguntou ontem por que alguns guerreiros desistiram após 3 derrotas, enquanto outros podem subir depois de 300. Explicarei a psicologia. Ele desenhou na areia com um pau. O cérebro humano tem 2 respostas para repetir o fracasso. O primeiro é chamado de desamparado. Quando você falha repetidamente e acredita que não há nada que possa fazer para mudar, seu cérebro para de tentar. Você se torna passivo. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. A segunda resposta é chamada antifragilidade. Quando você falha repetidamente, mas acredita que cada fracasso te torna mais forte, seu cérebro se adapta. Novas vias neurais. Você se torna mais resiliente a cada derrota. Isso é o que acontece com guerreiros. Layer 1. A neurociência da resiliência. Seu cérebro, Minamoto explicou, tem uma estrutura chamada amígdala 12, que processa o medo e a derrota. Quando você perde, ele grita, perigo, corra. Mas você também tem um córtex pré-frontal que pode anular essa resposta do medo. Toda vez que você escolhe subir, depois de cair, você fortalece o controle do córtex pré-frontal. Você literalmente refirma seu cérebro para ver a derrota como temporária, não permanente. Eu treinei estudantes que desistiram após 5 derrotas, e alunos que podem suportar 500. A diferença não é talento, é fiação neural. Os que continuam subindo treinaram seus cérebros para tratar a derrota como informação, não identidade. Layer 2. O budismo da fundação, ensina que o sofrimento vem de anexo. Minamoto continuou. Quando você se apega à vitória, quando acredita que seu valor depende de ganhar, cada derrota destrói você. Mas quando você se afasta do resultado e se apega ao processar, quando você encontra identidade em ascensão, ao invés de vencer, a derrota perde o poder sobre você. O próprio Buda enfrentou inúmeras derrotas antes da iluminação. Mara, o demônio da ilusão atacou repetidamente. Cada vez que Buda simplesmente se sentou imovido, sem abalar. Esse é o jeito guerreiro. Layer 3. O caminho da fênix. Na tradição japonesa, Minamoto diz, temos o conceito de Fushishu. A fênix morre em chamas e sobe de cinzas. Este é o espírito guerreiro. Fushu não Kokaro. O coração de fênix é a qualidade que permite que você seja completamente destruído e ainda se ergue, mas porque a destruição é sua natureza. Dai. Você morreu naquele dia no campo de batalha. O velho Daishi. Arrogante, sem testes, fraco, queimado completamente. E das cinzas, um novo Dai está subindo, mais forte, humilde, inquebrável. Layer 4. A sabedoria de Hagakur. Memory do Hagakur. O livro do samurai. O caminho do samurai é encontrado na morte.
Quando se trata de qualquer um, ou há apenas uma escolha rápida de morte, não é particularmente difícil. Seja determinado e avançado. As pessoas não entendem isso. Ele explicou que não significa buscar morte. Significa aceitar a morte tão completamente que você está livre para viver completamente quando enfrentar o pior. Verdadeira derrota, verdadeira vergonha, verdadeira falha, e ressuscitou de qualquer maneira. Nada pode impedi-lo. Valkyrie morreu e voltou. O que mais o mundo pode fazer com você? 5 do Kama. Padrões históricos. Olha a história, Miyamoto diz, listando nomes que Daimao reconheceu. Cada grande guerreiro enfrentou derrota catastrófica antes de alcançar a maestria. Uesugi Kenshin perdeu suas 3 primeiras batalhas completamente. Tornou-se um dos maiores generais do Japão. Tokugawa Ieyasu enfrentou absolutamente derrota em Mika Tagahara. Mao escapou com sua vida. Mais tarde unificou todo o Japão. E eu perdi mais de 60 vezes antes de me tornar invicto. O padrão está claro. Guerreiros que nunca enfrentam a derrota permanecem fracos. Guerreiros que enfrentam a derrota e desistem permanecem quebrados. Mas guerreiros que enfrentam a derrota e se tornam lendas, não porque são mais talentosos, mas porque se recusam a ficar caídos. Dai absorveu tudo isso. Suas derrotas repetidas não eram fraquezas. Eles estavam treinando. Cada queda o ensinava a subir mais rápido, mais forte, mais determinado. Capítulo 5. A primeira transformação, a joia que mudou tudo. 6 meses de treinamento, um Ronin chamado Teek chegou no santuário de Miyamoto. Alto, cicatrizado, arrogante, velho. Ele chamou. Ouvi dizer que treina guerreiros aqui. Deixe-me testar um. Se ele puder me derrotar, eu reconhecerei sua escola. Se não, sua reputação é falsa. Miyamoto não reagiu ao insulto. Dai. Encare-o. O coração de Dai afundou. Ele tinha melhorado, mas este Ronin parecia mortal. Experientes, perigosos, eles se curvaram. Drubokan começou. Teek foi rápido, brutal. Sua primeira greve quase derrubou a espada de Dai das mãos. A segunda greve pegou as costelas de Dai. A dor explodiu. A terceira greve varreu as pernas de Dai. Ele caiu. Tesh ficou sobre ele. Fique abaixado, garoto. Você não está pronto. E naquele momento, Dai ouviu a voz de Miyamoto em sua mente. Caiu 7 vezes. Levante 8. Ele subiu. Tesh porecha ser presso. Quer mais? Eles lutaram de novo. Dai durou mais desta vez. Mas ainda caiu. Ele ressuscitou. Caiu, Rose, novamente. Caiu, Rose, não. Depois do 7º outono, a expressão de Tesh mudou de arrogância para respeitar. Você não desiste. Nunca. Eles lutaram uma 8ª vez. Dai estava exausto, agredido. Mas algo havia mudado. Seu corpo se moveu diferente. Mais calmo. Mais concentrado. Ele não estava lutando para ganhar. Ele estava lutando porque lutar foi o que ele fez. Ele se levantou, foi o que fez. Desta vez, quando Tesh atacou, Dai não tentou dominá-lo. Ele redirecionou. Fluiu. E encontrou uma abertura. Seu Bokan tocou a garganta de Tesh. Vitória leve, controlada e definitiva. Os outros estudantes entraram em erupção de alegria. Mas Miyamoto permaneceu calmo. Caminharam, enquanto os 2 lutadores se curvaram. Teek, Miyamoto disse. Você é um guerreiro habilidoso, mas nunca aprendeu a se levantar de verdade. Você evitou a derrota, através da habilidade. Isso te faz frágil. Uma derrota de verdade vai te quebrar. Ele se virou para Dai. Mas este haki. Ele aprendeu a cair e levantar, a ser quebrado e reconstruído. Isso o torna inquebrável. Sua habilidade não poderia derrotar a recusa dele para ficar caído. Teek se curvou profundamente. Vim testar seus alunos. Em vez disso, você me ensinou. Posso treinar aqui? Pode. Naquela noite, Miyamoto ligou para o santuário. Entende o que aconteceu hoje? Eu ganhei a joia. Não, você ganhou algo muito maior. Descobriu que não pode ser derrotado, não porque não cairá, mas porque sempre se levantará. Essa é a diferença entre um bom guerreiro e um lendário. Ele pausou
Depois continuou com essa qualidade de falar além do momento. E essa descoberta que você é inquebrável, não através da força, mas através da subida, conecta você a algo eterno. Neste momento, você se juntou à Irmandade dos Guerreiros que caem, e se juntaram à Irmandade dos Guerreiros levantes. O tempo todo. Milamoto olhou para Dai, mas parecia ver além dele. Alguns chamarão isso de teimosia. Alguns chamam de coragem. Mas nós que andamos por este caminho sabemos a verdade. É simplesmente se recusar a aceitar. O Jiroto é final, escolhendo levantar quando tudo diz para ficar abaixado. Sua voz ficou mais direta, como se falasse com as pessoas que Dai não conseguisse ver. Em meditação, Dai, você sentiu, não é? Essa conexão com os outros, neste mesmo caminho. Guerreiros passados, futuros guerreiros. Todos escolhendo subir. Você não está sozinho nessa prática. O treinamento está aqui. O caminho está limpo. E a comunidade daqueles que nunca desistem de todas as idades andam com você. Dai sentiu de novo esse senso de ser parte de algo maior que ele mesmo. Uma linhagem de guerreiros que entendem e sua batalha era interna. A escolha de subir. Sorriu um pouco. Que bom. Agora descanse. Amanhã treinamos mais porque provou que pode se levantar depois de 7 falhas. Agora vamos ver como você lida com 700. Mas subir após o treinamento de derrotas era uma coisa. Subindo após o fracasso real depois que o mundo te esmagou completamente. Esse foi o teste final. E estava chegando. Capítulo 6. Arca profunda de treinamento. As 7 montanhas. Milamoto anunciou seu treinamento aqui em Sonuli a Levante. Após a derrota em circunstâncias controladas, agora, você precisa aprender a levantar quando tudo está contra você. Você escalará 7 montanhas, 7 desafios diferentes. Se você sair de algum deles, você começa de novo da montanha 1. Montanha 1, o teste físico. Dai carregou uma pedra de 40 libras até o cume do Monte Ri. 8 horas de escalada, pernas quaimando, pulmões gritando, o peso esmagando os ombros. 2 vezes ele abaixou a pedra pronto para desistir. Ilai se lembrou 2 vezes. Nanakurobi Jaoki, levanta. Ele pegou a pedra. Continuou, chegou ao cume. Montana 2. O teste mental. Milamoto trancou Dai em uma sala de meditação escura por 3 dias. Sem comida leve, mínima. Apenas sentado, respirando, encarando sua própria mente. No primeiro dia, a mente de Dai ficou radiante, gritou. Criou 1000 razões para que isso fosse inútil, cruel, desnecessário. No segundo dia, memórias da morte de seu senhor o assombravam. A vergonha, o fracasso. Ele quase bateu na porta para escapar, mas ele se lembrou. Caiu 7 vezes. Levante 8. Ele sentou-se através da agonia mental. Deixe que o lave sem correr. No terceiro dia, sua mente tranquila. Ela encontrei a quietude sob o caos. Montana Trust. O Teski social. Miyamoto mandou Dai de volta para sua aldeia natal, onde todos sabiam de seu fracasso. Onde a vergonha esperou, em cada olhar, cada conversa sussurrada. A primeira pessoa que o reconheceu, desviou o olhar. O segundo ditado. Alto o suficiente para ouvir o que falhou com o Sr. Takahashi. Toda interação foi uma morte pequena, cada momento um convite para desistir, para sair, para se esconder. Mas Dai ficou. Caminhou pela aldeia com a cabeça erguida. Conhecia as escadas. Vergonha, sem se defender. Não porque não doeu, porque subir significava enfrentar o que doeu. Montanha For. O teste de habilidade. Dai desafiou 10 mestres de espadas diferentes em joias amigáveis. Ele perdeu 9 deles. Cada perda era um teste. Ele pararia de tentar melhorar. Ele decidiria que não era talentoso o suficiente. Ele perdeu. Ele estudou o que deu errado. Ele se ajustou. Ele tentou de novo. No 10º duelo, ele melhorou o suficiente para lutar uniformemente. Mesmo que ele não tenha vencido. Montana 5. O Teski do Medo. Miyamoto levou Dai para uma borda. Pule. Abaixo, havia um rio profundo, o suficiente para sobreviver à queda. Mas a altura era aterrorizante. Trata-se de encarar o medo da morte.
Milamoto explicou. Se você puder pular, sabendo que pode morrer, você prova que a morte não te controla. Dai ficou na beirada. O corpo dele recusou. O impacto bateu o fôlego dele, mas sobreviveu, subiu do novo. E o impacto se tornou eterno. E o impacto o fez cair, mas sobreviveu, subiu para a costa, subiu de novo. E ele se ressuscitou e voltou para cá. E ele não me disse. Não. Ele não se mexeu. E voltou para cá. E se foi para cá. E foi para a terra. E ele não fez nada, Milamoto diz. Ele pulou mais 7 vezes. No 8º salto, o medo permaneceu, mas não o controlou. Montanha 6. O teste de paciência. Dai passou 30 dias fazendo uma coisa, polindo uma espada. Não os próprios Miyamotos. Horas após hora, dia após dia, repetitiva, chata, aporentamento. Inútil. Sua mente se rebelou. Isso não é treinamento. Isso é perda de tempo. Mas ele continuou. E lentamente ele entendeu. Isso foi treinamento em persistência, quando não há progresso visível. Em continuar quando não se pode ver resultados. Em subir dia após dia, quando nada parece mudar. Montanha 7. O teste de propósito. Milamoto deu uma escolha a Dai. Pode ir agora. Você completou 6 montanhas. Você é significativamente mais forte do que quando chegou. Você poderia viver um pacífico a vida, ou você pode escalar a 7ª montanha, a que vai quebrar você antes que ela reconstrua você. É mesmo. Encare o guerreiro que matou seu senhor. O sangue de Dai esfriou. O comandante Uzugi, sim. Não. Não matá-lo. Agradecer a ele. Agradeça a ele. Agradeça a ele por ensinar que não estava pronto. Por quebrar o menino arrogante. Então um verdadeiro guerreiro poderia surgir. Se você puder enfrentá-lo e sentir gratidão em vez de ódio, você terá dominado a ascendência. Isso era impossível. Cada fibra de Dai está sendo procurado vingança. Queria justiça. Queria que aquele guerreiro pagasse. Mas ele entendeu que este era o teste final. Ele poderia se levantar acima do desejo de vingança? Capítulo 7. O confronto final. Encarando o passado, Dai viajou por 2 semanas para encontrar o comandante Uzugi, um homem chamado Yamada. Ele esperava encontrar um monstro. Em vez disso, ele encontrou um envelhecimento samurai, cuidando de uma pequena fazenda. Yamada viu Dai se aproximando. Reconheceu o man em suas roupas. Sua mão se moveu para a espada. Não estou aqui para lutar, Dai disse. Rever-se profundamente. Então, por que está aqui? Para agradecer. O rosto de Yamada mostrou confusão. Obrigado, matei seu senhor. Sim? Não. E ao fazê-lo, você matou a versão fraca de mim, o garoto arrogante, que pensou que era um guerreiro, mas nunca tinha sido testado. Você me mostrou que eu não estava pronto. Esse presente, doloroso, começou meu treinamento verdadeiro, e Yamada o estudou por um longo momento. A maioria dos homens viria por vingança. Eu queria vingança por muitos meses, mas meu mestre me ensinou que a vingança é o desejo de alguém ainda quebrado. Não estou mais quebrado. Fui destruído e reconstruído 7 vezes, cada vez mais forte. Quem é seu mestre? Miyamura Musashi. Os olhos de Yamada ampliaram. O invicto treina você. Aquele que subiu depois de 60 derrotas me treina. E ele me ensinou que a medida de um guerreiro não está evitando o fracasso. Está subindo após o fracasso. Yamada colocou suas ferramentas agrícolas, sentou-se, gestou para Dai sentar também. Seu senhor Takahashi era um bom homem. Lamento que sua morte fosse necessária. Era guerra. Você o honrou lutando bem. E você me honrou por não me matar, embora pudesse... Por que não te matei? Porque você viu o que eu não podia. Que eu tinha potencial, mas precisava ser quebrado primeiro. Você me chutou de lado e me chamou de inútil. Porque eu era inútil. Não permanentemente, mas naquele momento, eu precisava ouvir essa verdade. E Yamada sorriu um pouco. Você mudou dramaticamente do garoto que eu enfrentei. Eu caí 700 vezes desde então. E ressuscitei 701. Eles falaram por horas. Yamada compartilhou sua própria história como enfrentou a derrota.
esmagando a derrota como jovem guerreiro. Quays desiste, mas escolheu subir. Como essa escolha definiu tudo depois, você e eu, Yamada, disse que como o sol se põe, somos os mesmos guerreiros que aprenderam que a verdadeira força não está evitando a queda. É a ascensão depois. Dai se curvou profundamente. Obrigado, filho Yamada, pela lição, por mais doloroso que foi. E obrigado, Dai filho, por me mostrar que o menino que derrotei se tornou o guerreiro que respeito. Enquanto Dai foi embora, sentiu algo elevador. O último peso da vergonha, o último fantasma de seu antigo eu, ele tinha morrido naquele campo de batalha. Foi quebrado completamente. E ressuscitou, e repetiu, até que ele se tornasse quem ele era. Revelação final. A verdade guerreira. Dai voltou ao santuário de Minamoto. O mestre sentou em seu lugar habitual, alimentando pássaros. Você o encontrou. Eu fiz. E ônibus. Eu agradeci, e falei sério. Minamoto sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Dai já viu no rosto. Então seu treinamento está completo. Não porque você dominou a espada, porque você dominou a ascensão. Ele caminhou até o dojo, apontou para o kanji na parede. Bachikuri Aoki, caiu 7 vezes mais 8. Não é sobre o número, é sobre o princípio. Por mais que muitas vezes você caia em cima de novo, isso é tudo, mais uma vez. A maioria das pessoas continuou desistindo após sua primeira derrota real. Eles decidem que não são talentosos o suficiente, não fortes o suficiente, não destinados à grandeza. Deixaram uma queda defini-los. Mas você aprendeu o segredo. O derroto só define você, se você ficar caído. Se você se levantar, a derrota se torna sua professora, sua forja, o fogo que te torna mais forte. Ele olhou diretamente para Dai. Aqui estão os guerreiros da verdade. Sabem, mas os civis não. Força não é sobre nunca cair. Todo mundo cai. Os guerreiros mais fortes são simplesmente aqueles que dominaram a arte da ascensão. Seu pai, Dai, o Ferro, não foi chamado assim porque ele nunca caiu. Ele era chamado assim porque ele sempre levantava. Ele enfrentou derrotas esmagadas antes. Tvalkanasa, batalhas perdidas, missões falhadas, cometeu erros, mas ele ressuscitou toda vez. Isso o fez lendário. E agora? Você está se tornando o mesmo. Não porque você é mais talentoso que os outros, porque você se recusou a ficar abaixado. Essa recusa, essa determinação teimosa e implacável de subir, é a única qualidade que realmente importa. Minamoto colocou as 2 mãos nos ombros de Dai. Você veio aqui quebrado, procurando a morte. Você sai daqui, inquebrável pranto para Ei. Vida! Essa transformação de caída para a ascensão é a maior conquista do guerreiro. Cada derrota que enfrentará, de agora em diante, saberá que não é o fim. É só mais uma queda antes de outra ascensão. E enquanto você continuar subindo, nada pode realmente derrotá-lo. Dai se curvou profundamente. Obrigado, Sensei, por me ensinar a subir. Não te ensinei a subir. Você já tinha essa qualidade dentro de você. Acabei de mostrar que estava lá. Você fez a parte difícil. Escolheu levantar 700 vezes, quando desistir, seria mais fácil. Naquela noite, Dai sentou-se sozinho no salão de meditação, olhando para aqueles kanji Nanakurobi Yaoki, e compreendeu completamente o caminho do guerreiro. Não está evitando. Está deixando o fracasso irrelevante, sempre subindo. A vitória nunca cai. A vitória nunca vai ficar caída. Força não é ser inquebrável. A força está quebrando e reconstruindo-se mais forte a cada vez. Honra não está evitando. Honra está enfrentando a derrota com dignidade e subindo de qualquer maneira. O mundo vai derrubá-lo. A vida vai acabar com você. As batalhas serão perdidas. Os senhores morrerão. Sonhos vão quebrar. Mas nada disso importa se você se levantar. Caiu 7 vezes. Levante 8. É a única matemática que importa. A lição samurai 10 anos depois. Dai ficou em seu próprio dojo. Mestre agora, não estudante. Sua reputação não tinha crescido tão invicta, mas como inquebrável. Um jovem samurai ajalhusei diante dele. Atinha-nos. Olhos mostrando derrota recente.
e profunda vergonha. Mestre Dai, eu falhei na minha primeira batalha. Eu fugi. Meu senhor quase morreu por causa da minha covardia. Vim aqui para aprender a restaurar minha honra através de Seppu. Dai olhou para este jovem e se viu há uma década, quebrada, envergonhada, pronta para desistir pela morte. Levante-se, Dai disse gentilmente. O jovem ficou de pé. Qual é o seu nome? Kenji. Kenji, você acha que Seppaku vai restaurar sua honra? É o único jeito. Eu falhei. Você falhou uma vez e agora quer que seu ato final seja desistido. E honra. Kenji parecia confuso. Dai foi até a parede, apontada para o kanji. Tenjibatsu Nanakoryoki, cai 7 vezes mais 8. Sabe o que isso significa? Que você nunca deveria desistir. Mais profundo que isso, significa que cair não é fracasso. Ficar caído é um fracasso. A medida de um guerreiro não está evitando. É a ascensão depois. Ele colocou a mão no ombro de Kenji, e naquele momento, sentiu a mesma presença que sentiu quando Minamoto o ensinou. Como se não falasse apenas com este garoto, mas com todos os guerreiros que enfrentassem este momento. Kenji, ouça com cuidado. Você está em uma encruzilhada. Atrás de você está a morte. Rápido, limpo, aparentemente honroso. Mas é o caminho do covarde disfarçado de honra. É desistir porque você caiu uma vez. À sua frente é o caminho do guerreiro. Mais forte, mais tempo, você cairá muitas vezes, mas cada vez que você vai se levantar, e cada ascensão vai torná-lo mais e forte. A voz de Dai tomou essa qualidade que ele ouviu em Minamoto e T-sensei, falando através do próprio tempo. Você não está sozinho neste caminho, Kenji. Ao longo da história, guerreiros enfrentaram o que enfrentaram agora. A Vergenhada, derrota, a tentação de desistir, e a escolha de subir de qualquer maneira. Ele gestou no terreno de treinamento onde outros estudantes praticavam ou para Els. Todo guerreiro aqui caiu. Algumas uma vez, algumas 100 vezes, mas todos escolheram subir. Essa escolha te liga a todos os guerreiros que se recusaram a ficar abaixados, passado, presente e futuros guerreiros, andando pelo mesmo caminho. Dai olhou diretamente para Kenji, mas suas palavras pareciam ser feitas para mais do que apenas este aluno. Se estiver pronto para seguir este caminho, cair e levantar, quebrar e reconstruir, enfrentar a derrota após a derrota, até que nada possa mantê-lo para Beijo. Então, o treinamento começa agora. Amanhã não. Junte-se a nós. Não é Nest Dojo, mas na eterna irmandade de guerreiros que nunca desistiram. A escolha é sua. Morra uma vez e seja esquecida, ou levante-se repetidamente e se torne inquebrável. Escolha a ascensão, sempre escolha a ascensão. Olhos de Kenjis, cheios de lágrimas. Mas ele ficou mais reto. Eu escolho subir, mestre. Que bom, tá ele. Deu um boca. Então, começamos. Hoje você vai cair 10 vezes, e você vai subir 11. Amanhã 20 falhas, e 21 sobe. Continue até cair e se tornar tão natural quanto a respiração, e subir se torna automático. Ele chamou os outros alunos. Pessoal, este é Kenji. Hoje, ele se junta à irmandade daqueles que se erguem. Bem-vindo. Os alunos se curvaram. Kenji se curvou, lágrimas correndo, mas determinação queimando em seus olhos. Daí o viu tomar seu lugar no terreno de treinamento, e pensou em Minamoto, em Yamada, de seu pai, de todos os guerreiros que aprenderam a mesma lição. Não precisa ser o mais forte para se tornar inquebrável. Só precisa se levantar mais uma vez do que cair. Caiu 7 vezes. Levante 8. Esse é o guerreiro muito bem. É o único jeito. O guerreiro que nunca desiste da vida vai derrubá-lo repetidamente, brutalmente, injustamente. Você vai falhar. Você vai perder. Você enfrentará momentos quando desistir parece a única escolha lógica. Mas você é um guerreiro. Eagle, não permanecem caídos. Caiu 7 vezes. Levante 8. Não porque é fácil, porque é quem você és. Caminhe com presença. Levante-se
com propósito. Torne-se inquebrável.